Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mercado e Perspectivas, o MesaCast da FEComércio São Paulo, que reúne lideranças que ditam tendências e mobilizam o mercado. E no episódio de hoje, nós recebemos o maior grupo varejista do Brasil, presente em todos os estados brasileiros e Distrito Federal e com mais de 125 mil colaboradores, para falar sobre sustentabilidade, desafios e, claro, tendências. Para isso, nós recebemos Cíntia Kita, que é gerente de sustentabilidade da marca. Cíntia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui e poder dividir um pouco, de como o Grupo Carrefour tem enfrentado esses desafios e atuado na agenda de sustentabilidade. Bom, como a gente falou aqui na abertura, o Carrefour é hoje um dos grupos mais relevantes, do varejo brasileiro, com presença em multiformato, com capilaridade nacional. E nesse ambiente tão diverso, tão complexo, como garantir uma estratégia de sustentabilidade mais horizontal, que seja replicada em todas as frentes, postos de gasolina, supermercado, enfim. E como você enxerga essa missão? Isso torna essa missão mais urgente, necessária? Como fazer isso de forma horizontal entre as marcas? Eu acho que esse é, de fato, um grande desafio, Como você mesmo mencionou, o Grupo Carrefour no Brasil, a gente tem mais de 1.000 lojas físicas, distribuídas aí pelo Brasil todo. Então, acho que isso já gera uma complexidade. E não só isso, a gente tem diversos modelos de negócios, Então, a gente tem a marca do Carrefour, com os seus diversos formatos, entre hipermercado, supermercado e lojas menores. A gente tem o modelo Cash and Carry, que é representado pelo Atacadão. E a gente tem o modelo do Sam's Club, que é o clube de compras. Então, a gente acaba tendo, de fato, uma diferenciação, de estratégia de negócio. E eu acho que, para o caso de sustentabilidade, não seria diferente. Eu acho que o que torna, talvez, acaba facilitando um pouco, a estratégia aqui do Brasil, é que o Carrefour ele é um grupo global, onde a gente segue uma série de diretrizes, que foram definidas para que todos os países tivessem ali uma atuação similar, mas sem perder as suas características, de cada país. Então, hoje, no Grupo Carrefour, a gente tem como principal propósito oferecer alimentação saudável e de qualidade a todos os brasileiros e brasileiras. A gente acaba sustentando esse propósito com 3 pilares de sustentabilidade, Então, 3 pilares estratégicos. O primeiro deles é de combate à fome e às desigualdades. O segundo pilar é de diversidade e inclusão e o terceiro de proteção do planeta e da biodiversidade. Então, esse é o grande guarda-chuva da estratégia, do Carrefour. E, obviamente, que para cada negócio a gente tem diferenças de como essa estratégia ela é desempenhada. Para ajudar a contribuir com essa execução de uma forma ali horizontal, a gente tem uma série de indicadores, metas, a gente tem uma governança para que isso siga ali de uma forma que faça sentido, para o negócio como um todo. E é muito importante, então, acompanhar os resultados, de tudo isso. Então, eu queria que você falasse um pouco mais, então, quais indicadores vocês usam para acompanhar os impactos, os resultados de todas essas ações? Como eu comentei, a gente tem essa estratégia que ela foi baseada em uma série de critérios. Não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem a famosa ali, matriz de materialidade, que ajuda as empresas a entender quais são os temas principais que faz sentido para aquele negócio. Então, eu digo que, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente precisa também entender quais são aqueles temas que fazem, de fato, sentido para cada negócio. Então, não existe uma única fórmula, onde todas as empresas fazem ali os seus projetos com base nisso. Então, no nosso caso, a gente tem esses temas prioritários que vão dar todo o norte, para que a gente consiga atuar. E a forma que a gente encontrou ali de medir, a gente tem globalmente, um índice de responsabilidade socioambiental, onde a gente tem alguns pilares, temáticos. Então, eu tenho desde produtos, lojas, colaboradores e clientes, onde para cada um desses públicos, desses pilares, eu tenho metas e indicadores específicos para cada um deles.
E aí a composição desses indicadores, que é esse índice, onde eu consigo, dentro de todos esses indicadores, medir qual é a minha performance ano a ano. Então, eu não tenho não só metas de longo prazo, mas também metas de curto prazo, e que me ajudam a medir, a sentir ali a temperatura de como a gente vem desenvolvendo, né, dentro dessa estratégia que foi definida. Imagino que com toda essa estrutura ampla e complexa, a logística reversa deve ser também um grande desafio, né? Também tendo em vista o grande volume, né, de resíduo gerado pelo varejo, pelo setor. E como que vocês enfrentam esse desafio, como ele é implementado também na rede? Dentro do pilar, como eu comentei, a gente tem os 3 pilares estratégicos. O terceiro pilar, que está ligado mais à agenda ambiental em si, que é de proteção do planeta e da biodiversidade, a gente tem toda a nossa estratégia de descarbonização, né? Então, a estratégia de mudanças climáticas, onde envolve todo o impacto ambiental da nossa operação, das nossas lojas, mas também o impacto causado pela nossa cadeia de fornecimento, né? Afinal, a gente tem uma série de fornecedores envolvidos dentro do portfólio de produtos que a gente comercializa, e o Carrefour ele tem uma corresponsabilidade, né, com toda essa produção de alimentos e de outros produtos que a gente comercializa. Então, eu enxergo que a parte de logística reversa, as iniciativas de logística reversa, elas fazem parte de um todo. E eu diria que, para a gente setorizar um pouco mais, a gente tem hoje uma estratégia de economia circular, então, que olha justamente para como eu aplico o conceito de economia circular dentro do negócio do Carrefour. E, no nosso caso, a gente tem 3 principais estratégias, né? Então, uma delas que é de reduzir o desperdício de alimentos, com base na economia circular, que é como a gente reduz as perdas ao longo do caminho. Então, não teria como a gente não olhar para esse tema de desperdício de alimentos. A gente tem um olhar de gestão de resíduos, né? Então, como a gente reduz ao máximo o envio de resíduos aos aterros sanitários, dando valor para os resíduos que são gerados. Por fim, a gente tem um olhar de logística reversa, que está mais voltado para o consumidor, né? Então, como o Carrefour, como um varejo que tem ali relação com milhares de clientes todos os dias, a gente entende que temos essa responsabilidade de contribuir para que o consumidor consiga também desempenhar ali as suas atividades, né, contribuindo com a redução do impacto ambiental. Então, hoje a gente tem alguns programas, né, dentro da logística reversa, então desde embalagens, pilhas e baterias, eletroeletrônicos, óleo de cozinha usado, né? Então, são alguns dos exemplos de programas que a gente tem. Acaba sendo um desafio muito grande, porque são uma série ali de coletores e iniciativas dentro das lojas. A gente vem também tentando aplicar uma modernização dessas soluções, né? Então, como a gente cria projetos que tenham uma interação maior com o consumidor. Então, esse ano a gente vem explorando muito essas máquinas de reciclagem que dão algum desconto ou alguma bonificação para o cliente, né? Então, levando essas embalagens, você consegue ali começar a acumular moedas, né, fictícias e que depois você consegue trocar por benefícios. Então, eu vejo que a gente tem uma necessidade de, a todo momento, criar soluções e projetos onde a gente consiga ter uma conversa mais interessante com o cliente, né? Então, eu vejo aí a logística reversa como uma grande oportunidade de educar o consumidor e de fazer com que eles também consigam fazer a sua parte. Nessa relação com o consumidor, né, num trabalho de educar e informar sobre práticas mais sustentáveis, vocês têm visto uma resposta por parte deles, de outros tipos, mudança mesmo de comportamento? O plástico ainda também, né, é uma questão complicada que envolve o setor com sacolinhas, há uma discussão no meio sobre isso, né? Com certeza. O varejo em si, né, tem uma oportunidade muito grande de influenciar o consumidor. Então, assim como a logística reversa, a gente tem uma série de outras possibilidades dentro, né, do grupo de conversar com esse consumidor e ofertar outras soluções e formas de consumo. Porque, no final das contas, eu acho que quando a gente escolhe e opta por comprar algum produto, a gente está fazendo uma escolha e isso tem todo um significado por trás. Algo que eu acho que é interessante compartilhar é que o Grupo Carrefour ele tem cada vez mais pensado em como a gente dar a possibilidade do consumidor
escolher produtos que tenham atributos sustentáveis, né, dentro da produção ou dentro desse produto. Então, a gente vem cada vez mais incluindo dentro das lojas produtos, por exemplo, orgânicos, né, que eu acho que é um exemplo. Então, como eu dou a possibilidade, produtos que a gente tem ali um olhar de bem-estar animal, né, então critérios de bem-estar animal, então ovos livres de gaiola é um exemplo. Então, esse esforço de dar a possibilidade para o consumidor, a gente começa a plantar uma sementinha, né, de que existem formas e formas de produzir alimentos e de produzir produtos em geral. Então, eu acho que o produto em si que está dentro da gôndola, que está na gôndola nas nossas lojas, ele já é uma forma de você comunicar com o consumidor, né? E para além do produto, né, do conteúdo em si, tem todo esse olhar de embalagens. E eu acho que não só para os produtos que a gente tem as marcas, né, os fornecedores, mas o Grupo Carrefour também tem marcas próprias. Então, eu tenho marcas próprias do Carrefour, marcas próprias do Sam's Club. Então, a gente consegue ter, nesses casos, um poder ainda maior de influenciar nas escolhas, né, de que embalagem que vai nesse produto, por exemplo. Então, essa escolha de materiais e embalagens, ela faz parte dessa grande estratégia, né? Então, hoje o Carrefour tem como objetivo garantir que 100% das embalagens de marca própria tenham materiais que possam ser reciclados. E hoje a gente já está em torno de 70% do portfólio já atendendo esses critérios. Então, é quase que a gente... Quando eu garanto que 100% desses produtos possuem embalagens que podem ser recicladas, faz um grande trabalho, né? O consumidor ele já consegue ficar tranquilo de comprar aquele produto e saber que ele vai poder colocar no coletor da reciclagem e que isso pode... Exatamente. Então, acho que acho que são alguns outros exemplos. Queria voltar num ponto que você mencionou, mas a gente acabou não aprofundando, que é em relação aos fornecedores, né? Essa relação estratégica com essa cadeia de fornecedores. A gente sabe que também muitos produtores no campo ainda estão em fase de adaptação ao ESG, essa sigla ainda muito abstrata, né, para muita gente. Como que o Carrefour tem atuado? Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Tem atuado para induzir também boas práticas na cadeia produtiva e promover uma transição sustentável em larga escala, que atinja também os produtores. Então, acho que esse é um ponto muito importante e muito desafiador ao mesmo tempo, né? Como varejo, a gente lida com um número de fornecedores muito grande. Da mesma forma que eu tenho muito desafio para lidar com esse número tão grande, com uma diversidade muito grande de pequenos fornecedores, médios fornecedores, né, de todos os setores, né? Então, eu não estou falando de um único tema. Então, exige um conhecimento grande do time para conseguir lidar com todos esses desafios. Então, a gente tem aí uma diversidade muito grande de fornecedores, o que isso torna, né, esse processo ainda mais complexo. Acho que o que ajuda a sustentar são esses grandes compromissos. Né? Então, o Carrefour ele tem como compromisso conseguir influenciar os 100 maiores fornecedores globais para que esses fornecedores tenham os mesmos compromissos de redução de emissões de gás de efeito estufa, por exemplo. Lembrando que, no caso do Carrefour, mais de 90% do impacto ambiental ele está na cadeia de fornecimento, onde eu tenho que influenciá-los, né, para que eles sigam a mesma rota que a gente. Não é fácil. Exatamente. É desafiador. Então, as nossas metas, né, olhando um pouco para as metas, né, as nossas metas de emissões, elas estão alinhadas ao Science Based Target, né, que olha ali para a ciência. Então, a gente tem a meta de reduzir Escopo 1 e 2, que é a nossa operação direta mais energia, em 50% até 2030 e 70% até 2040. Então, isso está dentro de casa, a gente está bem conseguindo ali atingir ano a ano os nossos objetivos. E quando a gente olha para o Escopo 3, a meta é de reduzir 32% das emissões e que, basicamente, eu estou falando desses fornecedores. Então, para que eu consiga influenciar e reduzir essa minha meta de 32 até 2030, não tem outro caminho a não ser trabalhar diretamente com esses fornecedores. Então, por isso que a gente criou globalmente essa iniciativa, que tem como objetivo reduzir as emissões associadas a esses 100 maiores fornecedores. Então, isso exige
obviamente, globalmente, olhar para os fornecedores que são internacionais e a gente aqui também fazer um esforço de olhar para os fornecedores que são locais. Né? A gente também não pode esquecer e ficar só com os 100 maiores, que são multinacionais, mas a gente também tem um olhar para os locais, né? Para os fornecedores Sim. aqui brasileiros. Então, a nossa meta é fazer com que esses fornecedores tenham metas alinhadas à ciência, porque a partir do momento que o meu fornecedor reduz as suas emissões diretas, ele automaticamente contribui para a minha redução indireta. Então, a gente vem atuando com esse olhar, né, de sensibilização desses fornecedores e muitas vezes de contribuir para que eles consigam criar uma trajetória nesse sentido. Eu tenho fornecedores que já têm suas metas, já medem os seus impactos, e eu tenho outros fornecedores que ainda não. Então, para cada grupo de fornecedores e maturidade em termos de sustentabilidade, a gente tem um esforço diferente, né? Entendo. E eu acho que para contribuir com tudo isso, dentro do pilar ali ambiental, a gente tem como objetivo olhar para a redução, né, do impacto socioambiental desses fornecedores. Então, a gente hoje já tem uma matriz onde a gente identifica quais são as cadeias de maior risco social ou risco ambiental, seja de condição de trabalho, seja de desmatamento. Então, hoje a gente já tem atuações muito fortes com essas cadeias que são mais críticas. Então, é um trabalho não só de sensibilização em termos de estratégia, mas também ali no dia a dia, junto com parte desses fornecedores. Você produz no Brasil e quer conquistar um mundo pagando menos impostos? O certificado de origem Fecomércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem Fecomércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance. Agora, falando em avanço, a gente não pode deixar de falar sobre inteligência artificial e outras tecnologias que têm sido usadas para tornar todas essas práticas escaláveis, né? Queria que você falasse um pouco o que o Carrefour já está usando, né, em relação a essas tecnologias, e também como os pequenos podem se apropriar, né, dessas dicas, dessas orientações, porque tudo isso pode parecer muito distante para um pequeno varejista, né? Então, algo que eles também possam ter como exemplo e seguir e adaptar para a realidade deles. Em relação à tecnologia, acho que citar um exemplo bacana é que a gente tem um olhar muito, muito cuidadoso para o desperdício de alimentos, né? Então, imagina que, obviamente, que o objetivo de qualquer supermercado é vender tudo que eu coloco nas gôndolas dentro da loja. Mas, na prática, não é bem assim, né? A gente tem ali uma série de questões que podem, né, decorrer em algum desperdício, não venda de determinado produto. Então, a gente vem trabalhando muito, né, nesse sentido, ainda mais porque isso se conecta com também o objetivo do grupo de contribuir para a redução da fome no país, né? Então, o Grupo Carrefour, como maior varejista alimentar, não tem como não atuar dentro do combate à fome, e as duas coisas, elas têm uma correlação muito grande, né? Então, o Brasil hoje, ele ainda está entre os 10 países que mais desperdiça alimento, e a gente tem um número muito significativo de pessoas que ainda sofrem por insegurança alimentar. Então, como a gente reduz essa disparidade entre como eu tenho um grande desperdício de alimento e com tantas pessoas ainda passando fome? Então, dentro da estratégia de redução do desperdício, a gente tem utilizado na fonte, né, ali da raiz do problema, a inteligência artificial a favor disso. Então, o Carrefour criou uma ferramenta própria que analisa uma série de dados históricos, né? Então, desde qual que é a tendência de compra, analisar nos outros períodos qual foi o volume de venda de determinados produtos,
cruzando com qual que é o tempo de shelf life, o tempo de gôndola de cada produto, né, a validade, basicamente, mas também olhando para produtos que não têm validade. Então, as frutas, verduras e legumes, eu não tenho uma validade, eu não tenho uma data que diz. Você tem um processo de maturação. E talvez um olhar de qualidade, né, do produto que a gente expõe ali nas nossas lojas. Então, com base nesse histórico de dados, a gente criou essa ferramenta que nos dá exatamente qual é o volume ideal para cada loja, não deixando de olhar para aumento de venda, né? Então, lembrando que a gente precisa desmistificar, né, que quando eu trago um olhar de sustentabilidade, eu posso estar prejudicando o resultado financeiro. Ao contrário, muito pelo né? contrário, exato. Então, a gente sim precisa reduzir o desperdício, mas a gente também precisa aumentar ainda mais os nossos ganhos financeiros. Então, como a gente cruza tudo isso, né, e consegue ali ter os nossos resultados em ambos os lados. E eu acho que esse é um exemplo muito interessante, porque a gente conseguiu reduzir em até 30% do estoque que iria virar uma quebra, que iria virar um desperdício. Então, isso resulta não só num ganho ambiental inacreditável, mas também numa redução de perda financeira. Porque o produto que eu não vendo, eu perco dinheiro. Sim. Eu comprei aquele produto, coloquei na loja, se eu não vendi, eu vou perder dinheiro. Então, eu acho que esse é um exemplo muito bacana, porque você tem todos os lados de ganha-ganha. Você fala na relação de ganha-ganha, todo mundo exato. ganha, né? Você evita a perda, mantendo o seu objetivo de venda, você reduz taxa de resíduos, porque para você destinar qualquer coisa para um resíduo, para um aterro, você tem uma taxa. Então, você reduz essa taxa. Agrega valor à marca. Agrega valor e ainda a gente hoje tem todo esse processo de doação desses produtos antes do vencimento. Então, eu consigo ainda contribuir com organizações e pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, assim, é social, ambiental e econômico, de fato, né, acontecendo ali ao mesmo tempo. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de terminar, eu queria que você falasse um pouco sobre a COP, que o Brasil vai sediar este ano, né? Tem um impacto muito grande para o setor. E vocês, com uma marca mundial, qual que é o impacto para vocês desse evento? Eu acho que a gente, de fato, tem um ano bastante desafiador, né? Acho que a COP30 acontecendo aqui, né, no coração da Amazônia, em Belém, acho que tem muito significado, né? O Carrefour, por ser uma empresa global, nunca foi de um histórico de ações ou de participações muito ativas nas conferências, né? Mas, de fato, a gente entende que esse ano, primeiro que esse evento está acontecendo no Brasil. O Brasil tem uma representatividade muito grande no Carrefour globalmente. Então, o Carrefour Brasil, no global, representa mais de 50% do negócio. E a gente está hoje com uma maturidade muito alta em relação a todas essas práticas que eu mencionei. Acho que a estratégia como um todo, a gente teve uma evolução muito grande nos últimos 3 anos. E a gente tem esse pilar de conservação, né, das florestas. Então, não só tudo que a gente vem influenciando a cadeia, porque eu acho que o varejo tem um pouco desse poder, né, de influenciar e ditar quais são os critérios de produtos que eu quero comprar, automaticamente a gente consegue influenciar uma cadeia como um todo. Então, a gente vem tendo um esforço muito grande de olhar para essa cadeia de fornecimento, para os riscos, né, em relação às florestas, mas não só isso. O Grupo Carrefour, inclusive, tem um fundo, né, na verdade, a gente tem um comitê de florestas, com participações externas que ajudam a direcionar a nossa estratégia em relação a todos esses riscos, mas também com um olhar de positivo. Então, como a gente traz para as nossas lojas produtos da sociobiodiversidade. Então, é possível a gente produzir alimentos sem destruir a floresta. Então, a gente atua tanto num risco como num olhar positivo. E a COP nada mais é do que uma oportunidade da gente conseguir mostrar, né, e contribuir com toda essa trajetória. Então, acho que tem uma complexidade muito grande, porque todo mundo, de alguma forma,
têm um interesse, né, de estar ali na COP, de participar, mas lembrando que a COP nada mais é do que uma oportunidade de você demonstrar uma trajetória, né, ali muito consistente, e não só uma trajetória do que foi, mas o que está por vir, né? Então, o que a gente espera para os próximos anos em relação à continuidade desse legado, desses resultados, né? Então, eu enxergo muito isso como até para as demais empresas, né? Olhar a COP muito mais do que um evento para eu me expor, mas uma oportunidade de olhar para um tema que não tem como não crescer durante esse ano e valorizar e acelerar a sua agenda, né? Então, é muito mais dentro de casa. O que eu uso a favor, né, desse evento para conseguir acelerar a minha agenda dentro da companhia. Então, eu acho que é um pouco da minha visão em relação à COP. E o que vocês esperam, então, para os próximos anos em relação à sustentabilidade e voltar de novo no recado para o pequeno varejista, para o pequeno comerciante, que pode ver tudo isso como algo muito inacessível, né? Uma mensagem final para esse público que também nos acompanha. Eu acho que um olhar para o futuro, falando do grupo, a gente já tem todos os nossos compromissos aí de longo prazo, né? Então, obviamente que o que a gente espera é que a gente consiga atingir todas essas metas, né? Então, como eu comentei, de emissões, mas também outras. E eu acho que o que acaba, né, tendo ali uma ajuda nesse sentido é que todas essas metas, elas estão atreladas à remuneração variável, né, de todos os colaboradores, então fazendo com que a companhia inteira atue junto. Então, acho que isso acaba contribuindo com a nossa agenda. E aí, trazendo um pouco de dicas para, talvez, né, outras empresas menores que estão aí iniciando nessa jornada, é que, primeiro, a gente precisa entender quais são aqueles temas, de fato, que são mais relevantes e significativos para a sua companhia. Então, eu falei um pouco disso antes, né? Então, não tem uma receita certa e a gente precisa primeiro descobrir, né? Então, quais são esses temas que fazem sentido na perspectiva de diversos stakeholders, né? A partir disso, a gente consegue definir quais são os objetivos, né? Então, aonde eu quero chegar com todas essas temáticas? E, obviamente, que esses objetivos, eles precisam estar associados a um negócio também. Não só associados, mas dialogado com as diversas áreas. Porque, senão, eu vou criar uma estratégia, de fato, só de sustentabilidade, que não é o objetivo, né? O objetivo é fazer com que essa estratégia ela esteja ali associada à estratégia do próprio negócio, algo mais abrangente. E, com isso, acompanhar, né, ter o acompanhamento desses resultados. Então, é quase que uma receita ali de bolo, né? Mas eu acho que é importante passar por essas etapas para que a gente consiga ter uma visão um pouco mais consistente, uma atuação mais consistente em relação à temática. Ótimo, Cíntia. Olha, muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação, que esse exemplo inspire outras empresas, né? Muito obrigada também a você que nos acompanhou. Até o próximo Mercado e Perspectivas. Tchau!